Larissa tinha 40 anos e uma vida aparentemente perfeita. Morava em uma casa espaçosa em um bairro de classe média alta com seu marido Gustavo e seus 2 filhos adolescentes, Mariana e Lucas. Gustavo era um homem trabalhador, dedicado e gentil, mas com o passar dos anos, a relação entre os dois havia perdido o brilho. As conversas giravam sempre em torno das responsabilidades do dia a dia, contas a pagar, compromissos escolares, problemas domésticos. Os momentos de carinho haviam sido substituídos por uma rotina fria e mecânica, e Larissa não sabia como reverter a situação. Por trás da fachada de estabilidade, Larissa vivia uma insatisfação profunda. Sua rotina parecia sufocante. Ela acordava, fazia o café da manhã, levava os filhos à escola, trabalhava remotamente como designer gráfica e passava o resto do dia lidando com as tarefas da casa. Gustavo, embora presente fisicamente, parecia distante emocionalmente. Ele chegava cansado do trabalho, jantava em silêncio, assistia televisão e ia dormir. Larissa sentia que, aos poucos, estava se tornando apenas uma peça funcional da engrenagem familiar, e não mais uma mulher com desejos, sonhos e emoções. Tudo começou de forma inesperada, em uma manhã comum. Larissa notou que a pia da cozinha estava entupida. Por mais que tentasse resolver o problema, nada funcionava. Frustrada, decidiu chamar um encanador. Ao telefone, a atendente da empresa prometeu enviar alguém no mesmo dia. Por volta das 14 horas, a campainha tocou, e Larissa abriu a porta para encontrar Carlos, um homem de 32 anos. Ele era alto, com ombros largos e um sorriso descontraído que parecia iluminar a casa. Carlos carregava uma energia que Larissa não sentia há muito tempo. Ele tinha uma presença confiante, despojada, e ao mesmo tempo envolvente. Vestia uma camisa simples que destacava seus braços musculosos, e sua voz grave e tranquila enchia a cozinha enquanto ele explicava o que faria para consertar o problema. Larissa, que inicialmente ficou na sala, acabou encontrando motivos para circular pela cozinha, observando discretamente. Quando Carlos terminou o trabalho, olhou para Larissa com um sorriso e disse: "Qualquer coisa, pode me chamar de novo." Larissa respondeu com um sorriso tímido, sentindo um calor estranho subir ao rosto. Quando ele saiu, ela ficou parada na porta por alguns instantes, como se estivesse tentando processar a sensação que aquele encontro casual havia despertado. Naquela noite, Larissa não conseguia parar de pensar em Carlos. Sentiu-se culpada por isso, mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o quanto se sentirá viva na presença dele. Gustavo estava na sala assistindo ao noticiário, alheio ao turbilhão de pensamentos que dominavam a cabeça da esposa. Larissa percebeu que havia algo quebrado entre eles, mas não sabia se era algo que poderia ser consertado. No dia seguinte, Larissa encontrou um pretexto para ligar novamente para a empresa de encanamento. Disse que o problema da pia havia voltado e pediu que Carlos fosse enviado novamente. Ele apareceu à tarde, e o clima entre os dois parecia diferente, mais carregado. Enquanto Carlos trabalhava, Larissa ficou por perto, puxando conversas sobre assuntos triviais, mas sentindo que havia uma tensão crescente entre eles. Quando ele terminou, Carlos olhou para Larissa com um olhar mais prolongado do que o habitual. Antes de sair, ele disse: "Espero que dessa vez a pia não dê mais trabalho." Larissa respondeu com um sorriso nervoso, mas percebeu que havia algo nas entrelinhas daquele comentário. Nos dias seguintes, Larissa encontrou desculpas para ligar para Carlos novamente. Primeiro foi a pia, depois uma torneira no banheiro que começou a pingar. Cada visita parecia intensificar a conexão entre eles. As conversas ficavam mais longas, os olhares mais intensos. Até que, em uma dessas visitas, enquanto Carlos explicava algo sobre o reparo, Larissa se aproximou um pouco mais do que o necessário. Os olhos dos dois se encontraram, e por um instante, tudo pareceu parar. Foi Larissa quem deu o primeiro passo. Aproximou-se ainda mais e o beijou, um beijo cheio de desejo contido e impulsividade. Carlos retribuiu sem hesitar, segurando-a com firmeza. O beijo foi interrompido pelo som do celular de Larissa tocando na sala, mas a tensão entre eles já havia ultrapassado o ponto de retorno. Os encontros secretos começaram a se tornar frequentes.
Larissa inventava compromissos para encontrar Carlos em horários que garantissem discrição. Eles se viam em motéis baratos ou até mesmo na casa dela durante horários em que Gustavo e os filhos não estavam. Cada encontro era uma mistura de adrenalina e culpa. Carlos era diferente de Gustavo em todos os sentidos, mais jovem, mais atlético, mais espontâneo. Ele fazia Larissa se sentir desejada, viva, como não se sentia há anos. Por outro lado, a relação com Gustavo continuava a se deteriorar. Larissa estava distante, irritadiça, e evitava qualquer contato físico com o marido. Ele percebeu as mudanças e tentou se aproximar, sugerindo saídas em família ou momentos a dois, mas Larissa sempre recusava. Carlos, no entanto, não demonstrava o mesmo nível de envolvimento emocional que Larissa. Para ele, era apenas uma relação casual, algo sem grandes expectativas. Ele gostava dos encontros, mas não queria complicações. Larissa começou a perceber isso, mas a intensidade do que sentia por ele a fazia ignorar os sinais. As mentiras começaram a pesar. Larissa dizia que precisava sair para reuniões de trabalho, mas passava horas com Carlos. Uma vez, Gustavo encontrou um recibo de motel na bolsa dela, mas Larissa conseguiu inventar uma desculpa convincente. Ainda assim, a desconfiança dele aumentava a cada dia. Certo dia, enquanto Larissa se arrumava para sair, Gustavo perguntou diretamente: Larissa, o que está acontecendo? Você anda tão distante. Está escondendo algo de mim? Larissa negou com firmeza, mas sentiu o peso das mentiras aumentando. Mesmo assim, não conseguia parar. Os encontros com Carlos se tornaram seu refúgio, sua válvula de escape de uma vida que já não a satisfazia. Os meses se passaram, e Larissa começou a perceber que estava em uma situação insustentável. Carlos continuava sendo apenas um amante casual, enquanto sua relação com Gustavo se tornava cada vez mais frágil. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Mas, mesmo com a culpa corroendo-a por dentro, Larissa continuava. O vazio que sentia em sua vida parecia impossível de preencher, e a adrenalina dos encontros proibidos com Carlos era a única coisa que a fazia se sentir viva. Ela sabia que estava caminhando para um abismo, mas não sabia como parar. E assim, Larissa continuava vivendo entre duas vidas, sem saber qual delas acabaria destruindo-a primeiro.